Porventura sou eu, Senhor? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para poder receber todas as notificações. Também dá o seu like se você gostou do vídeo. Também faça os seus comentários, que eu gosto muito de ler. E também, se você puder compartilhar com aquelas pessoas que você ama, compartilha. Também nos siga nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. Então é só nos procurar lá, Central das Escrituras, você vai ter todo o acesso a todo o nosso conteúdo. Porventura sou eu, Senhor? Então essa foi uma pergunta que os discípulos, os apóstolos, mais propriamente dito, os apóstolos de Cristo fizeram para ele. E a designação dessa semana do Vem Segue-me, Mateus 26, Marcos 14 e João 13. E mais especificamente, eu queria citar aqui Mateus 26, para a gente poder discutir esse assunto aqui agora. Então eu queria ler na íntegra os versículos que tratam dessa pergunta, né? Então aconteceu o seguinte: quando chegou, isso no capítulo 26, versículo de 20 a 25. E quando chegou a entardecer, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe a mão no prato comigo, esse me há de trair. Em verdade vos digo, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. É uma situação bem complicada, né? Eu fico imaginando nessa situação aqui, eles ali na mesa e tal, e a preparação do Salvador ali para os últimos momentos da sua vida, e ele estando com os 12 e um deles iria traí-lo. Mas o interessante desse episódio aqui, desse evento, é justamente o fato de que quando Cristo disse: um de vós há de me trair, eles fizeram a pergunta: porventura sou eu, Senhor? Então talvez essa seja uma pergunta que a gente deva fazer, para nós, nos autoavaliar. Será que eu realmente estou fazendo tudo o que o Senhor gostaria que eu fizesse? O que eu preciso mudar? O que eu não estou fazendo? Não quero aqui fazer nenhum tipo de comparação com Judas, de forma alguma, O pecado que ele cometeu foi totalmente o pior pecado que alguém poderia cometer. É um pecado imperdoável, né? Então, ele já está destinado às trevas exteriores, como o próprio Salvador disse. Mas, tirando isso, é uma pergunta que a gente deve refletir, porque quem fez a pergunta primeiro foram os outros discípulos, os outros apóstolos. Então eles perguntaram: porventura sou eu, Senhor? Acho que cada um ficou falando ali, né? E essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e eu devo fazer para mim. Isso com uma certa frequência até. Então, o que será que eu tenho feito? Será que eu tenho agradado o Senhor? Será que eu tenho vivido os convênios que eu fiz com o Senhor no templo, no batismo, os homens no sacerdócio? Então fizemos certos convênios com o Senhor. E a partir do momento que a gente quebra esses convênios, a gente meio que trai o Senhor, na verdade. É claro, não comparando com Judas novamente, obviamente que não. Mas é como se você diz que vai fazer, que vai cumprir uma promessa. Convênio é uma promessa, né? É uma aliança, é um contrato que a gente faz com o Senhor. E quando você deixa de cumprir a sua parte, você meio que, ou eu, se a gente descumprir, é meio que a gente trai, em certa maneira, o contrato. A gente descumpriu, a gente deixou de
de fazer exatamente aquilo que nós nos propomos a cumprir. Claro, volto a repetir, né, temos que respeitar as devidas proporções aí, não há comparação com o que Judas fez. Então eu queria fazer um paralelo aqui com Pedro. Pedro, é óbvio que Pedro não traiu o Senhor, mas ele negou o Senhor, né? Negou ali a associação com Cristo. E é muito interessante também essa parte. Então eu gostaria de ler com vocês, isso está em João 13, e também quero ler uma partezinha em Lucas 22. Então em João 13, de 36 a 38 diz: Disse-lhe Simão Pedro, porque Cristo falou assim, não, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer e tal. Cristo estava falando ali na mesa com eles e tal, né? E Pedro disse, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, né? Porque ele queria saber para onde Cristo iria depois da morte dele. Ele disse, para onde eu vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Ele podia estar se referindo à vida depois da morte, né? Após a morte, ou até mesmo aquele momento ali que ele iria estar vivendo. Ele estava dizendo, ó Pedro, para onde eu vou agora você não vai poder ir, né? Você não vai poder me seguir. Então a gente precisa talvez dar uma interpretação dupla até, né? Posteriormente, por que eu estou dizendo isso? Porque posteriormente Pedro também foi morto por causa do Evangelho, né? Então, naquele momento ele não estava pronto, mas depois ele ficou pronto, ele acabou morrendo pelo Evangelho, morrendo por causa de Cristo. Mas naquele momento ele não estava pronto. E aí então, disse Pedro, depois que Cristo disse isso, para onde eu vou você não pode ir, aí Cristo disse, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negá-lo. Lá em Lucas, que eu acho que é muito interessante, Lucas dá uma visão um pouco mais até profunda, e ele cita algo que nos outros evangelhos não tem. Lá em Lucas 22, 60 a 62, diz assim, depois que Pedro então nega Cristo a terceira vez, o galo canta. E aí, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quer dizer, estava negando pela terceira vez, o galo cantou. E virando-se, olha só o 61, e virando-se o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro estava observando o Senhor de longe, o Senhor estava sendo lá, né, batendo nele, cuspiram nele, estava sendo humilhado, julgado injustamente. E aí então, quando Pedro, depois que ele nega pela terceira vez, o galo canta, os olhos dos dois se cruzam. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Imagina o olhar do Senhor. Eu sei que não foi um olhar de reprovação. Foi só um olhar de ensino. Tá vendo, Pedro? Você você disse que daria a sua vida por mim, mas agora você está me negando. Mas tudo bem. Eu sei que você não está pronto ainda, que você não está totalmente maduro, né, o suficiente para poder passar pelas coisas que eu vou passar. E Pedro então lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então aqui é interessante esse episódio, nesse momento. Não quero comparar de forma alguma Pedro com Judas, não é isso. O que eu quero fazer aqui é uma reflexão dessa pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos sempre. Porventura sou eu, Senhor? Senhor, porventura eu estou vivendo de acordo com o Senhor, como o Senhor gostaria que eu vivesse? Estou vivendo à altura da minha estatura espiritual? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre. E provavelmente o Senhor vai dizer, ainda não. Como Pedro, né? Não, Senhor, eu vou morrer por ti. Mas ele o negou, ficou com medo.
E tudo bem, né? Ele não cometeu nenhum pecado grave. De fato, ele estava com medo. E o Senhor entendia muito bem isso. Eu peguei um discurso maravilhoso na época, o Elder Uchtdorf, hoje Elder Uchtdorf era membro da primeira presidência, e ele fez um discurso na conferência de outubro de 2014. E o título do discurso é justamente esse: Porventura sou eu, Senhor? E aí ele, dentre outras coisas, eu sugiro que você leia esse discurso, estude esse discurso para poder ter uma ideia de como que do que ele falou aqui no discurso. São coisas magníficas. Olha só o que ele diz. Vou pegar alguns trechos para a gente discutir. Então, ele diz: ou será que nós, como os discípulos daquele tempo, olharíamos para dentro de nós e faríamos a pungente pergunta: porventura sou eu? Olha só, nestas simples palavras, porventura sou eu, Senhor, repousa o princípio da sabedoria e o caminho rumo à conversão pessoal e à mudança duradoura. Interessante. Então ele está dizendo que a gente precisa fazer essa pergunta, porque é uma pergunta, quando a gente faz essa pergunta para o Senhor, a gente está querendo dizer assim: Senhor, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para não te decepcionar, não te magoar, não te entristecer? Então a gente precisa parar e olhar para dentro de nós, mas com um olhar mais profundo. A gente pode fazer essa reflexão constantemente, pelo menos uma vez por semana a gente pode fazer isso na hora em que o sacramento está sendo servido. É para isso que serve esse momento, um momento de adoração, mas é um momento de aproximar nosso coração e nossos pensamentos ao Senhor e dizer: Pai, o que eu preciso fazer? O que eu não tenho feito que não está te agradando? Por favor, me mostra. Ou aquela pergunta, né? Voltar àquela pergunta, a gente falou num vídeos anteriores, o que disse aquele jovem rico, né? O que me falta ainda? São perguntas que a gente pode fazer. Sou eu, Senhor? O que eu não estou fazendo? Por favor, me mostra. Me ajuda, me transforma. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ele continuou dizendo assim: alguns estão convencidos de que a sua agenda lotada ou as suas circunstâncias especiais os isentam dos atos diários de devoção e serviço que os manteriam próximos do Espírito. Em uma época como esta, de autoindulgência e narcisismo, é muito fácil ser criativo ao dar desculpas para não se achegar regularmente a Deus em oração, procrastinar o estudo das Escrituras, evitar as reuniões da igreja e as noites familiares ou não pagar honestamente o dízimo e as ofertas. Meus queridos irmãos, por favor, olhem para o próprio coração e façam só esta pergunta: porventura sou eu, Senhor? Porventura eu, Senhor, não estou fazendo estas coisas que o Senhor gostaria que eu fizesse? Então ele está deixando bem claro que às vezes o nosso dia a dia, né, a nossa vida corrida, a gente acaba por nos isentar de atos diários importantes. E a gente acaba dando um monte de desculpa. Não consegui por causa do trabalho, não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo. A gente acaba criando várias coisas. Não pude pagar o dízimo porque estava... Puxa, esse mês não vai dar, mas mês que vem eu faço. E aí a gente vai adiando. E, enfim, a gente vai procrastinando o estudo das Escrituras, vai procrastinando a oração, o jejum, enfim, tantas outras coisas, né? A gente acaba por se afastar, né, ainda mais do Senhor. E ele fala para a gente, o presidente Uchtdorf na época, né, Elder Uchtdorf hoje, ele dizendo: olha, faz essa pergunta para você. Porventura sou eu, Senhor? O que mais eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mudar? Por favor, me ajuda a me transformar. E ele continua dizendo: irmãos, ninguém gosta de admitir quando está se desviando do curso correto. Ninguém gosta mesmo. Sempre tentamos evitar uma análise detalhada de nossa alma e um confronto com nossas fraquezas.
com as nossas limitações e com os nossos medos. Consequentemente, quando paramos para examinar a nossa vida, tendemos a vê-las através do filtro do favoritismo, das desculpas e das histórias que contamos a nós mesmos para justificar ações e pensamentos indignos. É forte aqui o que ele diz, né? Mas agora vem um ponto importante. Mas é essencial que consigamos ver a nós mesmos com clareza em prol de nosso crescimento e bem-estar espiritual. Se nossas fraquezas e ineficiências continuarem ocultas nas sombras, o poder redentor do Salvador não poderá curá-las e transformá-las em forças. Eu vou repetir essa parte. Se nossas fraquezas e ineficiências continuarem ocultas nas sombras, o poder redentor do Salvador não poderá curá-las e transformá-las em forças. Ou seja, você tem que falar para o Senhor. Você tem que dizer, você tem que mostrar para o Senhor, não ficar se escondendo, né? O Senhor sabe tudo. E o fato de você achar que Ele sabe tudo, que Ele entende tudo, que Ele está vendo tudo que você fala, que você pensa, que você faz, você fala, não preciso dizer nada. Não, mas precisa dizer. A gente precisa falar para o Senhor, Senhor, perguntar para Ele onde eu estou falhando, o que eu preciso fazer, me mostra. E Ele vai te mostrar. E se você já sabe onde você está falhando, diz para Ele, Senhor, eu estou fraco nesse ponto, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo pagar o dízimo. Por favor, me mostra, me ensina a pagar o dízimo. Senhor, eu não estou conseguindo viver a palavra de sabedoria. Por favor, Senhor, me mostra como viver, me ensina a viver a palavra de sabedoria. Senhor, eu não estou conseguindo estudar as Escrituras, não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo ir ao templo. Por favor, Senhor, me mostra, me ensina. E se você for humilde o suficiente para, ao se aprofundar na sua alma e expor ao Senhor, exponha ao Senhor, fale para Ele. É importante falar. Como é importante falar quando, por exemplo, você cometeu um pecado, um erro, e quando lá diz que parte do processo de arrependimento é pedir perdão, a gente tem que pedir perdão. Não dizer assim, Senhor, me perdoa só. Diga o que você fez de errado. Coloque em detalhes. Senhor, eu fiz isso. A gente tem que falar. Faz parte do processo de arrependimento. Faz parte, então, do processo desse processo, da mudança, dizer para o Senhor, Senhor, eu não estou fazendo isso, por favor, me ajuda nisso. Precisamos dizer. A gente não tem que ficar escondendo, né? Porque a gente não esconde nada do Senhor, mas a gente esconde às vezes de nós mesmos. Porque é vergonhoso ter que falar para o Senhor, Senhor, eu cometi tal pecado. É vergonhoso, mas faz parte do processo de arrependimento, de limpeza, de pureza, de nos purificar. Então precisamos dizer. Então eu vou repetir, se nossas fraquezas e ineficiências continuarem ocultas nas sombras, o poder redentor do Salvador não poderá curá-las e transformá-las em forças. Ironicamente, tanto nossa cegueira quanto nossas fraquezas humanas não nos deixarão ver o potencial divino que o Pai anseia desenvolver em cada um de nós. Olha isso. Então, tanto a nossa cegueira quanto as nossas fraquezas não nos deixarão ver o potencial divino. Então veja, quando a gente não se arrepende, quando a gente não quer mudar, quando a gente não olha para dentro, mas tem que olhar honestamente, sabe? Dizer, puxa, eu estou falhando nisso. Preciso mudar. Senhor, me ajuda. Então, lá em Éter 12:27 é muito claro, né? Então, eu dou a fraqueza aos homens para que eles possam se aproximar de mim, possam se arrepender, possam mudar e venham até mim. E se você vier até mim, eu vou te ajudar. Eu vou transformar a sua fraqueza em força. Então, é isso que nós precisamos fazer. É isso que você precisa fazer na sua vida. Olhe para dentro de você. Esquadrinha a sua alma. Olhe para o seu coração.
veja quais são as coisas que você precisa mudar. E ele vai te ajudar. Você não vai estar sozinho. Ele nunca disse assim, olha, se vira, se muda aí. Não. E a gente às vezes não tem força para mudar. Eu já passei por isso muitas vezes. E eu muitas vezes eu cheguei e disse, Senhor, eu não estou conseguindo, me ensina, por favor, a como viver esta coisa que eu não estou conseguindo viver. E dizer quais são essas coisas. Ele continua dizendo uma coisa importante. Irmãos, devemos pôr de lado o nosso orgulho, ver além da nossa vaidade e em humildade perguntar, porventura sou eu, Senhor? E se a resposta do Senhor for sim, meu filho, há coisas em que você precisa melhorar, coisas que posso ajudar você a vencer. Olha isso, que lindo que ele disse, né? É aqui o Elder Uchtdorf, na época presidente, né, membro da primeira presidência, um profeta vidente e revelador, dizendo, é como se o Senhor, ele fala, ele expressa exatamente o que o Senhor diz para você e diz para mim. Sim, meu filho, há coisas em que você precisa melhorar, coisas que eu posso ajudar você a vencer. É muito forte isso. Cristo disse diversas vezes, e ele disse hoje, e a gente já falou disso muito esse ano, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu vou compartilhar com você, eu vou te ensinar a viver, a passar por todas essas coisas. Eu vou te ensinar a guardar os mandamentos. Então, essas palavras aqui do Elder Uchtdorf expressam para mim, essa frase que ele disse, expressa exatamente o que o Senhor está dizendo para você. Eu vou repetir a frase. O Senhor está dizendo para você o seguinte: sim, meu filho, há coisas em que você precisa melhorar, coisas que posso ajudar você a vencer. Pensa nisso. Oro que aceitemos essa resposta, reconhecendo com humildade nossos pecados e nossas fraquezas, e que então mudemos nosso comportamento. Então, o Senhor está dizendo, eu vou te ajudar, você está disposto a mudar? Eu vou te ajudar. Então se esforce, eu vou te dar força, eu vou te dar energia, eu vou abrir a sua visão, eu vou iluminar os teus passos. Tudo isso o Senhor pode fazer. Lembra disso. Você não está sozinho. Ele não está dizendo que você está sozinho, ele está com você. E aí eu fiquei pensando, bom, colocando na prática, né? Aqui é o Vem e Segue-me na prática. Colocando em prática o que a gente está falando, a gente já falou muito de prática aqui, que você deve olhar para dentro de você, você deve fazer uma reflexão sobre a sua vida, você deve esquadrinhar a sua alma e ver aonde você está falhando. Eu queria sugerir, eu havia sugerido que o momento de fazer isso é o momento em que você está tomando o sacramento e refletindo, adorando ali o Senhor e vai olhando dentro da sua alma e conversando com o Senhor aonde é que você pode melhorar e perguntando para Ele, né, fazendo essa pergunta, porventura sou eu, Senhor? O que me falta ainda? Por favor, Senhor, me mostra, me ensina. Mas além da reunião sacramental, na hora do sacramento especificamente, eu queria te sugerir que você pegasse as perguntas do templo e pudesse fazer uma reflexão, né, sobre isso, sobre cada uma daquelas perguntas. E tem várias perguntas, eu não vou citar todas aqui, mas tem várias perguntas. Eu vou falar algumas. Você tem fé em Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? É importante ter. Se não tem, busca, você vai ter. Você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, como profeta, vidente e revelador, como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da primeira presidência, do Quórum dos 12,
dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Então, pensa nisso, esse apoio é muito importante, porque o Senhor deseja que você apoie a primeira presidência, o Quórum dos 12, em tudo que eles ensinarem. E aí outras perguntas, né? Tem uma aqui que é bem interessante, né? O Senhor disse que todas as coisas devem ser feitas com limpeza diante dele. Você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos e em seu comportamento? Você obedece à lei da castidade? Então, olha só, ele coloca, né, isso, né, a forma como o profeta foi inspirado, né, a colocar essas perguntas. Ele está dizendo: você se esforça por ser moralmente limpo em seus pensamentos. Não é só no comportamento, não é só. A castidade não envolve só o ato em si de quebrar a castidade, ter relação sexual fora do casamento. Vai além disso, até nos pensamentos. Lembra quando Cristo disse, né? Não adulterarás, porém eu vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem para o cobiçar ou a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, não é só o ato em si, não é só o comportamento de castidade, é o pensamento também, são os seus pensamentos. Então, olhe profundamente e veja se você está vivendo dessa maneira, como o Senhor gostaria. Enfim, aqui tem sobre o dia do Senhor, se você se esforça por guardar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja, assistindo às reuniões, tomando o sacramento, né? Preparando-se para tomar o sacramento dignamente. Você vive em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho. Então pensa nisso, você está fazendo isso? Você se esforça por ser honesto em tudo que você faz? Você é dizimista integral? Você compreende e obedece a palavra de sabedoria? Enfim. E aí vem a pergunta, né? Mais importante, a pergunta final, né? Você se considera digno de entrar na casa do Senhor e de participar das ordenanças do templo? Essa é uma pergunta reflexiva, né? Você deve se perguntar: porventura, Senhor, sou eu? Porventura eu estou pronto, Senhor, para entrar na tua casa? E porventura, o que eu preciso fazer, Senhor, para mudar, para melhorar a minha vida? O meu único medo, eu tenho umas escrituras que são muito fortes para mim e que me dão um certo temor. É um temor bom, não é um medo ruim, não, é um medo bom, que me faz tomar consciência da minha vida, né? Tem aquela em Daniel 5, 27, que diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Tenho muito medo disso, de chegar no último dia, o Senhor me pesar na balança, né? E verificar, será que eu estou em falta? Então é melhor pensar nisso agora. É melhor se pesar agora na balança, né? Faz isso, faz essa reflexão. Se pesa na balança, o que está faltando? O que me falta ainda? No que o Senhor não está satisfeito comigo? O que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor? Tem outra lá em Jeremias 8:20, né? Já se passou a ceifa, já se acabou o verão e nós não estamos salvos. Já pensou? Então eu fico imaginando o último dia, né? E aí então, ao ser julgado, eu não vou estar salvo. E acabou tudo e eu estou diante do trono de Deus para ser julgado. Cristo então vai me julgar e aí eu vou dizer para ele se eu mereço. Eu vou dizer. Você mesmo vai dizer se mereço ou não entrar no reino dele. E vai ser muito triste ter que dizer: não estou pronto, não fiz o que devia ter feito, não me esforcei. Então, não contei com a tua ajuda, não busquei a tua ajuda. Né? Em Doutrina e Convênio 56:16, uma escritura muito parecida com Jeremias 8:20, diz: e esta será a vossa lamentação, olha só, a vossa lamentação no dia da visitação e do julgamento e da indignação. Passada é a colheita, findo é o verão, e a minha alma não está salva.
Não deixe isso acontecer com você. E não, eu vou me esforçar muito para isso não acontecer comigo. Então esquadrinhe a sua alma. Busque dentro de você, mas profundamente dentro de você. Traz para fora. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou fraco nisso, nisso, nisso. Eu não estou conseguindo. Eu preciso de força, por favor. Se humilha. Talvez você não vá ter força no primeiro dia, no segundo, mas você vai se esforçando, o Senhor vai te mostrando, Ele vai te dando força, Ele vai carregando o fardo junto com você e Ele vai te levando até aonde Ele deseja. Porque o que Ele deseja é transformar você como Ele é. Isso é maravilhoso. Nós nos tornarmos como o Pai e o Filho são. Esse é o desejo deles. E a gente está passando por essa prova aqui, tudo isso faz parte. Mas será que nós vamos passar na prova? Qual é o reino que você quer herdar? É você que vai decidir. Não é o Senhor que decide. Não é a sua família que decide, não são as pessoas que estão do seu lado, não é o seu bispo, seu presidente de estaca, não é o profeta, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, seus vizinhos. Quem vai julgar você é você mesmo. Você vai dizer assim, eu mereço ou não entrar no reino celestial. Cristo vai estar lá na nossa frente. Ele vai estar ali, ele vai te convidar para entrar. Mas é você que vai dizer, Senhor, estou pronto? Ou Senhor, não estou pronto? Não estou salvo? E aí a gente vai lamentar. Então não passe por isso. Lamenta agora. Chora agora, né? É, chega agora para o Senhor e diz assim, Senhor, começa a chorar, puxa, eu estou fraco, eu sou... Porque no último dia vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, se pese na balança agora. Não deixe que a colheita, né, acabe, não deixe que o verão acabe e você diga que a sua alma não está salva. O Senhor deseja salvar a tua alma de todo o coração, Ele faz tudo. Então, vá na reunião sacramental de domingo, abra o seu coração para o Senhor. Entra lá no fundo da sua alma e diz, Senhor, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Se você ainda não souber no que você precisa melhorar, o que me falta ainda, Ele vai te responder. Mas Ele te dá aos poucos. Olha, melhora nisso. Aí você melhorou naquilo, Ele vai te dar uma outra. Ó, você precisa melhorar nisso. E aí é um processo de transformação que o Senhor quer trazer para a sua vida. Não deixe de fazer isso. Te vejo no próximo vídeo.